Olá pessoal, boa noite. Como vão vocês? Estamos iniciando uma semana aqui com bastante conteúdo para vocês. É uma semana que a gente vai falar aqui de diversos temas. Vamos iniciar aqui falando de direito do consumidor, depois a gente vai ter um professor também falando sobre direito trabalhista, outros professores falando sobre contabilidade, inteligência emocional, ou seja, em resumo, é uma semana aí de bastante conteúdo para todos nós, tá? Eu sou o professor Jean. Vamos falar hoje então sobre direito do consumidor. Alguns alunos meus aqui, a gente já tratou desse tema em sala de aula e eles vão perceber que não dá para falar sobre direito do consumidor no tempo que nós temos aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui é fazer um resumo do que é o direito do consumidor, destacando uma aplicação prática para que vocês possam ter conhecimento aí e fazer valer os seus direitos no dia a dia, tá bom? De forma geral, eu vou falar como nasceu aqui o Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma lei, e o número dessa lei é 8.078. Ela foi elaborada em 11 de setembro de 1990 e passou a vigorar em 11 de março de 1991. É um código, é uma lei bastante completa. É um código multidisciplinar que reúne matérias sobre direito civil, direito penal, direito processual, direito administrativo, e por se tratar de um código tão completo, de uma lei tão completa, ele tem uma quantidade de artigos relativamente pequena. São 119 artigos distribuídos aqui no Código de Defesa do Consumidor, mas que ao longo da leitura vocês vão perceber que não há necessidade de você ler todos os artigos. Os principais artigos eles vão destacar as principais práticas do dia a dia, isso que vai facilitar as suas relações aí de consumo no dia a dia, tá bom? Eu vou destacar alguns pontos aqui com vocês. Como que começa o Código de Defesa do Consumidor? Ele vem trazendo lá as disposições gerais, falando que trata-se de uma previsão constitucional. Em 1988, quando a gente teve a Constituição Federal sendo elaborada, na própria Constituição Federal já havia previsão que em 120 dias haveria a necessidade de criação de uma legislação própria para as relações de consumo, uma legislação que viesse a proteger o consumidor nessas relações de consumo. Demorou um pouquinho mais do que 120 dias, mas a partir então de março de 91 a gente tem em vigor o Código de Defesa do Consumidor, tá? Ainda nas disposições gerais, a gente tem lá os conceitos de consumidor e fornecedor, e aqui vale destacar que as relações comerciais, antes do Código de Defesa do Consumidor, elas eram regidas pelo Código Civil, que muitas vezes deixava o consumidor desprotegido nas relações comerciais. A partir então de 1991, o Código de Defesa do Consumidor ele veio para equilibrar as relações de consumo. Aqui a gente já quebra um paradigma. Por quê? Muitos entendem, até pelo título da lei, Código de Defesa do Consumidor, que parece ser uma lei protecionista, quando na verdade nós temos aqui uma lei que veio equilibrar as relações de consumo. É claro que, em consequência do Código Civil não dar toda a proteção que o consumidor precisava, ele traz mais proteção para o consumidor. Só que também ele vem pautar como o fornecedor tem que agir no dia a dia nas relações de consumo. Então é um código muito especial, uma lei muito especial que vem trazer uma harmonia nas relações de consumo, tá? Na sequência, a gente vem com a Política Nacional de Relações de Consumo, que faz o quê? Identifica o consumidor como a parte mais fraca da relação de consumo, ou seja, a vulnerabilidade desse consumidor, e trazendo todo um sistema de proteção e de facilitação para que o consumidor busque os seus direitos. Essa facilitação vai desde a possibilidade do acesso à gratuidade da justiça e o acesso também à justiça sem necessariamente precisar do auxílio de um advogado, tá bom? Após esse bloco, dentro do Código de Defesa do Consumidor, que fala da Política Nacional de Relações de Consumo, a gente tem os direitos básicos do consumidor. E os direitos básicos, eles são aqueles relacionados com o mínimo que se espera
em qualquer relação de consumo sendo praticado pelo fornecedor, como a proteção à vida, a informação clara e transparente para os consumidores, a proibição de publicidade enganosa, entre outros pontos que vêm destacados aqui nos direitos básicos do consumidor. Tudo bem? Depois a gente tem um bloco que fala sobre qualidade de produtos e serviços, que trata da prevenção e da reparação dos danos. Então esse bloco traz para a gente quais são os prazos que a gente tem para reclamar, se a gente reclamar e não for atendido, quais são as possibilidades que a gente tem, além de uma infinidade aqui de outros pontos que a gente pode observar nesse bloco, tá bom? Na sequência, a gente tem as práticas comerciais. O que reúne basicamente as práticas comerciais? As ofertas que são feitas pelos fornecedores, a publicidade, de novo aqui a gente falando sobre publicidade, a proibição da publicidade enganosa, ou a necessidade de ter uma publicidade que seja transparente, que seja honesta e que seja fidedigna também, ou seja, que tenha verdade na sua proposta, tá bom? Vem falando sobre a proteção das práticas abusivas, sobre cobranças de dívidas e outros pontos mais, tá? Na sequência, existe um bloco lá da proteção contratual, que principalmente fala sobre cláusulas abusivas e como a gente tem que combater as cláusulas abusivas, e também sobre direito de arrependimento. Então, toda vez que o consumidor ele faz uma negociação com o fornecedor, dependendo da forma ou do formato, ou melhor dizendo, do canal que foi feita essa negociação, o consumidor ele pode se arrepender daquele negócio. É claro que nas práticas comerciais a gente tem outros itens também que são levados em considerações. Na sequência, a gente tem as sanções administrativas. Então, toda vez que o fornecedor ele se porta de uma maneira irregular ou ferindo os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, esses fornecedores eles estão sujeitos a multas, suspensão de atividade e outras situações que podem impedir que esse fornecedor continue praticando os seus atos nas relações de consumo. Na sequência, a gente tem um bloco de infrações penais. É isso mesmo, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente está diante de uma legislação que ela é multidisciplinar. Então ela traz para você o direito material, que a gente pode fazer um paralelo em relação ao direito civil. Então falando todos os direitos que você tem. Na sequência, ele fala para você como você deve agir em juízo caso você não consiga resolver os seus problemas diretamente com os fornecedores. Então ele traz também a parte processual para que você possa ter tranquilidade de buscar o seu direito. Ele traz, como eu acabei de comentar, as sanções administrativas, ou seja, o governo de forma direta ou indireta agindo para que os fornecedores então tenham uma postura adequada nas relações de consumo. E caso não os tenha, todas as punições previstas ali, como multa, cassação, suspensão, enfim, diversas outras. Por fim, né, como eu comentei, o último bloco macro do Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre o direito processual, que é a defesa do consumidor em juízo. Então, perceberam aqui, pessoal, é um código muito completo, que realmente ele trouxe um equilíbrio a partir de 1991, um equilíbrio nas relações de consumo, fazendo não só que essas relações elas sejam mais harmoniosas, mas que os consumidores tenham segurança para fazer os seus negócios e sabendo que, caso não tenham os seus direitos atendidos, ele possa recorrer, buscar esses direitos com efetividade. Tudo bem, pessoal? De forma geral, esse é o bloco dentro do Código de Defesa do Consumidor. Como eu falei aqui inicialmente, não dá, no tempo que nós temos aqui, cerca de 30, 40 minutos, destacar todos os direitos previstos aqui no Código de Defesa do Consumidor. Os alunos que tiveram já a possibilidade de estudar comigo, eles viram ali detalhes que são muito bacanas e que fazem com que eles tenham uma postura diferente nas relações de consumo, evitando um prejuízo ou fazendo valer os seus direitos de acordo com aquilo que é proposto para os fornecedores.
O que eu quero destacar aqui com vocês, nesse primeiro momento, são alguns pontos específicos, tá? Primeiro, para identificar quando que nós podemos fazer uso do Código de Defesa do Consumidor. Como eu comentei com vocês, antes do Código de Defesa do Consumidor, nós tínhamos todas as relações comerciais sendo dirigidas pelo Código Civil, todas elas previstas no Código Civil. A partir do advento, então, do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem as relações comerciais que são consideradas relações de consumo sendo protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. De maneira geral, ou resumidamente, eu posso dizer para vocês que o Código de Defesa do Consumidor, ele é um diploma que é mais benéfico para o consumidor, caso ele tenha que atuar em busca dos seus direitos. Mas não é em toda relação comercial que eu posso fazer uso do Código de Defesa do Consumidor. Então ainda eu tenho vigente o Código Civil que repara todas as situações críticas que acontecem em outras diversas relações comerciais, ok? Então, para eu fazer uso, para eu utilizar o Código de Defesa do Consumidor na minha proteção enquanto consumidor, eu tenho que estar diante de uma relação de consumo. Então, o primeiro ponto é aqui, eu preciso estar diante de uma relação de consumo. E quando eu sei que eu estou diante de uma relação de consumo? Simples. Quando eu tenho no polo um consumidor e no outro polo um fornecedor. A partir destes polos, eu tenho uma relação de consumo estabelecida. Vejam bem, consumidor com fornecedor. Se eu tiver consumidor com consumidor ou fornecedor com fornecedor, eu não posso fazer uso do Código de Defesa do Consumidor para discutir eventuais direitos naquela relação ou naquela transação, ok? Daí surge, então, a primeira dúvida. Ok, para eu ter uma relação de consumo, eu preciso ter um consumidor e um fornecedor. De forma geral, professor, quem é o consumidor e quem é o fornecedor? Então, de forma geral, o consumidor é todo aquele que adquire um produto, seja um produto durável ou não durável, ou um serviço como destinatário final. Ou seja, é aquele que compra um produto ou um serviço com o objetivo de fazer utilização daquele produto e serviço. Não tem aqui o objetivo de revender os produtos que ele adquire ou terceirizar os serviços que ele está adquirindo. Então, de forma geral, consumidor é todo aquele que adquire um produto ou um serviço como destinatário final daquele produto e serviço. E quem é o fornecedor? Aqui, o Código de Defesa do Consumidor ele foi amplo. Ele destacou que todos aqueles que fazem parte de uma cadeia de fornecimento, desde o fabricante, o produtor, o montador, o importador, até aquele que comercializa os produtos e serviços, eles estão nesta cadeia de fornecimento. Logo, eles serão considerados fornecedores. Então, toda vez que eu estiver numa relação comercial, a primeira pergunta que eu tenho que levantar, caso eu tenha que discutir esse direito, é se eu estou numa relação de consumo. E relembrando, relação de consumo, então, ela vai se estabelecer quando eu tiver de um lado consumidor, de outro lado fornecedor. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Diante de todos os direitos que nós temos previstos aqui no Código de Defesa do Consumidor, eu queria destacar alguns que são principais. Principalmente quando você adquire um produto e esse produto ele não funciona adequadamente. Em todo direito, e não é diferente aqui no Código de Defesa do Consumidor, para que eu tenha a possibilidade de buscar o meu direito, eu tenho que observar prazos. Então, o direito, de forma geral, ele funciona de acordo com prazos previstos em leis. Ou seja, se eu não buscar o meu direito, o meu ressarcimento no prazo que eu tenho estipulado em lei,
por mais que eu tenha razão, por mais que eu tenha aquele direito, eu não vou conseguir exatamente ter acesso àquele direito pelo fato de perder um prazo eventualmente. Então eu quero destacar aqui com vocês, porque trata-se de um assunto que é rotineiro no nosso dia a dia. Quem nunca aqui, não é, pessoal, adquiriu um produto, adquiriu um serviço. Por mais que a gente vai dar foco aqui em produtos, é uma rotina do nosso dia a dia. Então a gente adquire no nosso dia a dia, vou dar exemplos bem simples aqui, a gente vai de manhã, passa numa padaria, num restaurante, a gente compra pão, a gente compra leite, a gente toma um café, a gente compra um salgado, depois a gente almoça, nesse dia a gente vai lá, compra uma capa de celular, compra um outro produto, que são simples, mas a gente pode destacar todos os outros que não fazem parte da nossa rotina, mas que são importantes. Então, aqueles que adquirem um eletrodoméstico que tem um valor maior, como uma geladeira, uma TV, aqueles que adquirem celulares, veículos, imóveis. Então, todos esses produtos, eles são protegidos aqui pelo Código de Defesa do Consumidor se a gente tiver estabelecido uma relação de consumo. E nesta transação comercial, para que eu tenha o meu direito sendo visto, sendo sanado, eu tenho então que me atentar aos prazos. Primeiro eu preciso entender alguns detalhes ou a linguagem que o Código de Defesa do Consumidor ele traduz o que é um problema num produto que não funciona adequadamente, tá? Então eu vou destacar dois termos com vocês aqui, para que vocês guardem antes que a gente entre efetivamente no prazo que nós temos aqui para discutir esses direitos, tudo bem? Então é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor ele fala, ó, quando você compra um produto, esse produto ele tem que funcionar adequadamente, não pode ter um problema. Se por acaso esse produto tiver um problema, o Código de Defesa do Consumidor ele vai nominar esse problema dizendo que esse problema é um vício. Ele é um vício. Então, quando você for fazer a leitura do Código de Defesa do Consumidor e estiver diante do termo vício, entenda-se que este termo é relacionado com o problema que você teve em relação àquele produto. Então, comprei uma TV que não está funcionando, comprei uma geladeira que não está funcionando. Aquele problema, ele é nominado aqui, então, no Código de Defesa do Consumidor como um vício, ok? Vício que é igual a problema. Muito bem. Nós temos, então, o vício, que é aquele vício aparente ou de fácil constatação. O que é um vício aparente? Por exemplo, comprei um televisor, 60 polegadas, última geração. Quando eu recebi aquele produto, quando eu tirei da embalagem, eu vi que a tela estava trincada, a tela estava riscada. Então ali eu tenho um problema que é aparente. Esse problema aparente, o Código de Defesa do Consumidor chama de vício aparente. Então, a partir do momento que eu recebi o produto e percebi aquele problema, já nasce a minha necessidade de reclamar daquele problema. Se eu não fizer isso em tempo hábil, eu perco o direito, então, de reclamar sobre este problema. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o prazo, tá? E o que seria o vício, então, de fácil constatação? Vício aparente, ok. Tela trincada, tela quebrada. E o de fácil constatação? Peguei este mesmo televisor, que não tinha, então, a sua tela quebrada, não tinha a sua tela trincada, ou seja, aparentemente não tinha nenhum problema. Coloquei a tomada e ele não ligou. Opa! Então é assim, ó, aparentemente ele não tem nenhum problema, só que ele não funciona. Então, ele é uma dificuldade, ou ele apresenta uma dificuldade de fácil constatação. Coloquei na tomada, ele não liga. Então, eu tenho ou o vício aparente, aquele que a gente olha e já vê o problema, ou aquele que, no seu funcionamento, eu também facilmente constato que ele não funciona adequadamente. Então, para o vício aparente,
e para o vício de fácil constatação, eu tenho que reclamar num prazo que começa a partir do recebimento do produto. Então eu recebi aquele produto, é importante que eu tire da embalagem. Algumas pessoas fazem enxoval, né? Então compram lá geladeira, fogão, televisor e não abrem as embalagens. Vão fazer isso depois de 1 ano, 2 anos. Cuidado, pessoal. Se depois desse 1 ano, depois desses 2 anos, você for abrir a embalagem e perceber que tem um vício aparente de fácil constatação, pode ser que você já tenha perdido o direito de reclamar sobre aquele problema. Então, mesmo que você esteja fazendo um enxoval ou não vá usar o produto agora, procure, recebendo o produto, já abrir a embalagem para ver se não tem nenhum problema. Se possível, também constatar o funcionamento adequado daquele produto. Tudo bem? Ok. E quais são esses prazos então, professor? Já entendi o que é um problema aparente, o que é um vício aparente, o que é um problema de fácil constatação, o que é um vício de fácil constatação. E quanto tempo eu tenho para reclamar então, professor? Quando a gente fala de produtos não duráveis, então eu tenho aqui uma classificação, tá? Produtos não duráveis e produtos duráveis. E os prazos serão diferentes para essas duas classificações. Quando eu falo de produto não durável, professor, mas o que é um produto não durável? Vamos dar dois exemplos aqui. Produtos não duráveis são aqueles que, conforme eu os utilizo, eles vão se extinguindo, eles vão acabando, eles vão perdendo a sua utilidade. 2 exemplos clássicos aqui, produtos alimentícios e medicamentos, tá? Então, quando eu adquiro esse tipo de produto, conforme eu consumo esses produtos, eles deixam de existir ou eles perdem o pleno funcionamento. Então, para os produtos não duráveis, a partir do momento que eu recebi aquele produto, eu tenho o prazo de 30 dias para reclamar caso aquele produto aparente ter algum problema ou apresente um problema de fácil constatação. Ok? Então são 30 dias, pessoal. Recebi o produto, comprei o produto, estou com ele na mão, percebi o problema, eu tenho 30 dias para reclamar. Falando de produtos não duráveis. Qual é a outra classificação? Produtos duráveis. Quais são esses produtos duráveis, professor? São aqueles que a gente não tem exatamente uma estimativa de prazo para que ele termine. A gente vai utilizando ao longo do tempo e ele vai tendo a plena utilização. São aqueles produtos que a gente adquire a longo prazo, ficar com eles a longo prazo. Geladeira, fogão, TV, imóvel, um automóvel, a gente adquire nem pensando quando a gente vai trocar esse produto, na verdade. Então são produtos que a gente vai ficar um bom tempo com eles. São produtos que mesmo com a sua utilização, eles continuam funcionando adequadamente. Então estes são produtos duráveis. Recebi um produto com esta classificação, produto durável, eu tenho o prazo de 90 dias para reclamar caso um desses produtos apresente um vício aparente ou de fácil constatação, ok? Então recebi o produto, a partir daquele momento eu tenho 90 dias para reclamar. Muito bem, tá aqui ok. Mas vamos lá, quando a gente fala desse prazo 30 dias, 90 dias, nós estamos falando do prazo legal, ou seja, daquele prazo previsto em lei, previsto aqui no Código de Defesa do Consumidor. Se eu tiver lá uma oferta quando adquirir aquele produto que fala que a minha garantia é de 1 ano, de 2 anos, ok. Esta modalidade estendida a gente chama de garantia contratual. Aqui eu não estou nem discutindo, porque isso vai variar muito de produto para produto, de lojista para lojista, de fornecedor para fornecedor. O que a gente tem o mínimo garantido aqui, então, como garantia legal, ou seja, prevista em lei, são esses prazos de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Só que, pensem comigo aqui, né? Existe um termo, um jargão
que é muitas vezes atribuído aos fornecedores, que se chama obsolescência planejada ou também obsolescência programada. O que é isso, professor? Aqui eu não vou falar que isso é uma verdade para todos os fornecedores, mas é algo que é bem possível que aconteça. Então, ao longo do tempo, nós temos aqueles fornecedores que vão lançando, e eu vou dar um exemplo aqui de celular, que é o mais conhecido. Então ele lança um celular em um ano, e este celular ele comporta uma capacidade para receber uma quantidade X de aplicativos, de fotos, de vídeos. No ano seguinte, este fornecedor ele lança outro celular igualzinho, às vezes é o mesmo tamanho, a mesma tela, só que internamente ele dá uma capacidade maior para que eu tenha os meus aplicativos, meus jogos, minhas fotos, meus vídeos, e surge a necessidade então de eu ter que trocar o celular, porque eu não tenho como substituir uma peça do modelo atual para o modelo anterior. Não basta eu só ir comprar uma pecinha, trocar para adquirir toda essa nova capacidade. Eu preciso trocar todo o aparelho. Então isto daqui a gente pode nominar como obsolescência planejada ou programada. Até aqui, existe alguma ilegalidade acontecendo? Não, não existe. Eu vendi um produto dentro de uma capacidade, no ano seguinte eu lanço outros aplicativos, surge a necessidade e o fornecedor pode até pensar de forma marqueteira que isso é um bom negócio, então eu ficar lançando novas versões para que os consumidores então tenham que adquirir essas versões. É a roda girando, certo, pessoal? Nenhuma ilegalidade. Mas também é bem possível que o fornecedor, e aí sim dentro de uma ilegalidade, ele coloque algum componente naquele seu produto que deveria durar 5 anos, 10 anos, 15 anos, que ao término da garantia ele apresente algum problema. Plenamente possível, né, pessoal? A gente está aqui na era da tecnologia, é muito simples, é muito fácil um fornecedor, então, planejar que um produto que ele dê até uma garantia estendida que vá acima dos 90 dias, 1 ano, 2 anos, que esse produto venha apresentar um problema depois dessa garantia. E aí, como ficamos? Porque o que nós comentamos aqui sobre a garantia legal é que nós temos 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Quer dizer que, imagine que eu não tenho uma garantia estendida de 1, 2 anos e eu compro lá uma geladeira, que eu vou ficar com essa geladeira 10 anos, sei lá, às vezes até mais. Quer dizer que depois de 90 dias, com 4 meses esse produto dá um problema, eu, consumidor, tenho que arcar com os custos para consertar esse produto? Ou muitas vezes o custo para consertar ele é tão alto que vale a pena eu comprar outra geladeira? Será que é justo isso? Não, não é justo. E aí o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe essa inteligência aqui na lei. Olha que interessante. Então preste atenção, isso daqui é uma dica, e eu costumo até brincar com os alunos, que é o pulo do gato, pessoal. Porque é super normal e a maior parte dos consumidores, eles aceitam isto que acontece e acabam tendo um custo que não deveria ter. Então o que acontece? Comprei uma TV, essa TV então vocês viram aqui, tem uma garantia de 90 dias. Depois de 6 meses queimou lá um componente. Tenho que levar para assistência técnica. A assistência técnica fala para mim, olha, sua garantia aqui era de 90 dias, agora está com 4 meses, então você tem um custo aqui de R$1.000, R$2.000 para consertar esse televisor. E o consumidor, sem saber dos seus direitos, fala, é verdade, a garantia era de 3 meses, agora tem 4 meses, então eu preciso pagar. E se eu não quiser pagar, eu vou adquirir outro produto. Pessoal, daqui para frente vamos agir diferente. O que diz a lei? Que quando a gente tem uma outra modalidade de problema, então nós vimos lá que nós temos 2 modalidades iniciais, que é o que a gente discutiu aqui. Eu tenho o vício aparente, eu tenho o vício de fácil constatação, que a partir do momento que eu recebo esse produto, então, eu tenho 30 dias para reclamar.
se forem produtos não duráveis, e 90 dias se forem produtos duráveis. Essa terceira modalidade de problema que eu quero falar para vocês, o Código de Defesa do Consumidor chama de vício oculto. Vício que está escondido, ou seja, quando eu recebi aquele produto, eu não consegui visualizar nenhum problema, então ele não era, aparentemente não tinha nenhum problema, não era um vício aparente, e eu não conseguia constatar que existia também um problema. Então, a partir daquele momento que eu recebi o produto, estava tudo certo, aparentemente estava tudo certo, funcionando bonito. Só que, passado um período depois dessa garantia legal que a gente comentou aqui, apareceu o problema. E o Código de Defesa do Consumidor, então, ele trouxe um dispositivo falando, não, se nós estivermos falando de vício oculto, ou seja, aquele vício que não é aparente, não foi de fácil constatação, a garantia começa a contar a partir do momento que esse vício aconteceu, que esse vício apareceu, ou seja, a partir do momento que o problema aconteceu. Olha que possibilidade jurídica vocês têm aqui agora para evitarem gastos extras que deveriam ser honrados pelo fornecedor daquele produto, mas que na maioria das vezes eles são garantidos pelo próprio consumidor. Olha só que interessante aqui, pessoal. Então é assim, na prática, o que eu tenho que fazer, professor? Se eu levar um produto, então adquirir o produto, tá? Vamos dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Comprei uma geladeira, vamos de novo na geladeira, né? Toda casa praticamente tem uma geladeira. Comprei a geladeira. Não tinha uma garantia estendida, ou seja, não tinha aquelas garantias de 1 ano, 2 anos que o fornecedor dá. Mas a lei prevê então uma garantia de 90 dias. Fiquei com aquela geladeira, chegou, não tinha risco, não tinha amassado, pezinho tudo certinho. Liguei na tomada, era uma geladeira duplex, ela refrigerava adequadamente, ela congelava adequadamente. Então não percebia-se que tinha qualquer problema. Fiquei com aquela geladeira 30 dias, 60 dias, 90 dias. Acabou-se o meu prazo legal para reclamar então de problemas de fácil constatação, problemas aparentes. E aí, depois lá de 6 meses, 180 dias, pum, geladeira pifou. Ou parou de refrigerar, ou parou de congelar, ou simplesmente ela nem liga mais. Eu vou chamar então assistência técnica, como eu chamaria se fosse mais recente, e vou falar para a assistência técnica, olha, está acontecendo esse problema, e vou esperar o posicionamento da assistência técnica. Se a assistência técnica, pensando aqui numa boa fé, falar para você, olha, realmente era um problema de fabricação, nós vamos corrigir aqui sem custo para você, ótimo. Você não precisa nem discutir, não precisa nem entrar em debates com assistência técnica. Mas, na maioria das vezes, não é assim que acontece. Então, quando você chegar na assistência técnica, a assistência vai falar para você, olha, consumidor, o prazo de garantia era de 90 dias, o problema aconteceu com 180 dias, com 6 meses, então agora você tem um custo que você precisa arcar. E aí a sua postura vai ser, olha, na verdade, eu tenho sim essa garantia legal, que ela me protege sobre vícios aparentes, vícios de fácil constatação, ou seja, problemas que quando eu recebi o produto eu já poderia ver, mas que se passar do prazo dessa garantia aparecer um problema que eu não conseguia enxergar antes, então a partir deste momento é que começa a contar a minha garantia. Então estou aqui agora no mês de novembro, comprei um produto lá em janeiro, perdi os 90 dias, o problema aconteceu agora em novembro. Então a partir de novembro eu conto 90 dias para poder valer a minha garantia. Pessoal, pode não ser simples, é o primeiro contato aqui, diferente dos alunos que a gente já conversou sobre Código de Defesa do Consumidor, é o primeiro contato que vocês estão tendo aqui com o direito do consumidor. Então, aqui parece uma conversa simples que você vai ter lá com a assistência técnica e o seu pedido, o seu direito vai ser preservado, vai ser atendido. Nem sempre é, tá, pessoal? Mas eu garanto para vocês que ao vocês entrarem nessa
discussão com o fornecedor, no caso assistência técnica, explicando para ele que o seu direito, a sua garantia legal, ela se inicia a partir do momento que apareceu o problema, graças a um dispositivo legal que tem no Código de Defesa do Consumidor chamado vício oculto, certamente esse fornecedor, essa assistência técnica vai tratar você de uma forma diferente, tudo bem? Se você não tiver êxito, pessoal, aí você tem várias possibilidades, né? Então você compra uma geladeira, essa geladeira ela tem a marca de um fabricante, muitas vezes você compra essa geladeira de uma loja multimarcas e você tem aí na ponta assistência técnica. Você pode então buscar resolver esse problema de forma amigável, tanto com assistência técnica, como a loja de multimarcas, a varejista que você comprou esse produto, como o próprio fabricante do produto. Porque, como a gente comentou aqui no início desse bate-papo, fornecedor é todo aquele que faz parte da cadeia. Então, amigavelmente, você pode tentar resolver com todas essas partes. E se, infelizmente, você não for tratado como você deveria ser tratado, você pode buscar os seus direitos pelas vias judiciais. Então você procura, e aí eu vou dar uma dica para vocês aqui, procurem primeiro o juizado especial civil, conte o seu problema, porque muitas vezes no próprio juizado você vai ter ali o amparo que você precisa para resolver essa questão e muitas vezes sem precisar nem desembolsar um custo com advogado. Tudo bem, pessoal? Como eu disse aqui para vocês, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma inovadora, ela traz grandes possibilidades aqui. Eu trouxe apenas um aspecto para vocês e eu acredito que vocês já ficaram aí, nossa, não acredito, eu não sabia. Entendo que o Código de Defesa do Consumidor tem muito mais aqui para oferecer de conhecimento para vocês. Em virtude do tempo, eu quis destacar essa questão relacionada aos prazos que você tem para reclamar, para que você não perca tempo e vá buscar os seus direitos dentro do prazo estabelecido na lei. Mas em outras oportunidades eu vou destacar outras questões com vocês aqui que serão também valorosas, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a semana, como eu disse para vocês, hoje a gente falou direito do consumidor, nos próximos dias a gente vai ter aqui professores, nós teremos aqui professores falando sobre direito trabalhista, que é outra matéria que faz parte do nosso dia a dia. Nós vamos ter professores falando sobre contabilidade básica, aqui, que é muito legal também para a gente ter conhecimento, e outros professores falando sobre inteligência emocional e outros temas que são muito do dia a dia e vão nos agregar muito. Obrigado pela participação de todos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.